aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças e paz, irmãos, amém. Aleluia. Antes de você sentar, nós, não sei se você sabe, mas acredito que sim, nós estamos no dia 30 de abril. Amanhã nós estamos entrando em qual mês? Mês de maio. O mês de maio é a comemoração do mês da família. E eu fui buscar isso, foi estabelecido pela ONU há mais de 20 anos atrás. Então nós somos a família de Deus. Então eu queria que você cumprimentasse pelo menos umas 3 pessoas aí e agradecesse, desse, parabéns, é o mês da família, você é o meu irmão, eu te amo. Declare o seu amor a ela. Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, não é mesmo? Glória a Deus. É muito bom. Queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. Verso 1. Aleluia, nós somos a família de Deus. Glória a Deus. 2 Samuel 9. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhes o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei Davi: não há ainda alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostando-se o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo. Por amor de Jonatas teu pai, eu te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra tu, teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerás pão sempre à minha mesa. Aleluia, glória a Deus. Esse é um texto lindo da palavra de Deus, e ao meditar nele eu fiquei me perguntando, qual que é o propósito de toda a Bíblia? Qual o propósito, se nós pudéssemos resumir, qual seria o propósito de toda a humanidade? Se nós pegássemos, lêssemos toda a Bíblia, e precisássemos resumir a Bíblia em um só propósito, qual seria esse? Sabe, eu cheguei a uma conclusão, que um dos grandes propósitos que nós podemos com certeza resumir a Bíblia é família. Esse projeto de Deus que chama-se família. Sabe, em Gênesis, nós vemos
Deus dizendo: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E a imagem e semelhança Deus o criou. Deus estava instituindo nada mais, nada menos do que uma família. Quando nós vemos um pouco depois, o que acontece? O homem peca, o homem esquece das coisas de Deus, e aí Deus chega para Noé: Noé, eu vou destruir tudo que nós construímos até agora. Tudo que foi feito vai ser destruído, porque o homem esqueceu de mim, o homem pecou e tudo vai ser destruído. Mas existe uma coisa, Noé, que eu não vou destruir. Por isso faça uma arca. Entra na arca, você e a sua família. Nós vamos um pouco mais à frente. E nós vemos Abraão. Quando Deus fala com Abraão, ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. E ele diz: em ti serão benditas todas as pessoas da terra. É isso não? Em ti serão benditas todas as empresas, todos os governos. É isso? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus Cristo, quando ele veio, se tornou carne e habitou no meio de nós. Ele veio através de uma família, José e Maria. E quando ele se apresenta, quando ele apresenta a forma que nós deveríamos nos relacionar com Deus, quando ele vem e revela para nós o tipo de relação que nós temos com Deus. Olha, quando vocês conversarem com Deus, a forma de vocês conversarem é: Pai Nosso. Isso é muito lindo, porque para a gente entender a importância e o conceito de família da Bíblia, primeiro nós precisamos tirar um pouco o nosso conceito de parentesco de lado, porque ser família com Deus não é ser parente de Deus. Ser família com Deus é revelar a natureza e cumprir uma vontade. Revelar a natureza dele e através disso cumprir uma vontade. Qual que é a vontade de Deus? Ora, Deus é amor. E o que foi que Deus amou? Deus amou o mundo. E o mundo se traduz em uma família ou várias famílias. E nós aqui, nós somos o quê? A família de Deus. Nós somos a igreja é a família de Deus. Quando Deus chama Abraão, a primeira coisa que ele faz é: olha, Abraão, você vai sair da tua terra, você vai sair dos meios dos seus parentes, porque eu preciso mostrar para você o que você vai ser. E Deus chama Abraão para o quê? Para ser o quê? Para ele ser uma religião? Deus chama Abraão para ele ser uma denominação? Deus chama Abraão para ele ser um ministério? Deus chama Abraão para ser pai de muitos filhos. E para que através dele, quem fosse abençoado? Através de Abraão, quem fosse abençoado? Os governos? Os ministérios? Para que dele fosse, através dele fosse abençoada todas as famílias da terra. Sabe, querido, seria muito mais fácil, com certeza, Deus dizer para que todos os indivíduos fossem abençoados através de Abraão. Mas por que Deus não disse para que todos os indivíduos fossem abençoados? Porque se Deus tivesse dito que seria bendito os indivíduos, as famílias, elas não estariam incluídas. Mas já que as famílias estão incluídas nisso, o indivíduo também está. Preste atenção nisso. Então Deus, ele está mostrando para mim e para você com isso, olha só, Deus está mostrando para mim e para você que a bênção, ela não está no lugar da individualidade.
Deus está mostrando para mim e para você que a bênção está em pensar em uma relação, através de uma consciência de família. Sem consciência de família, queridos, sem uma consciência exata de família, não é bênção. Porque a bênção, ela não faz sentido. Ela só faz sentido se ela for em favor de uma relação. E não em favor apenas de um indivíduo. Nós vamos chegar em um bom lugar. A bênção, ela não é apenas para o abençoado, mas é para que o abençoado, sendo abençoado, ele se torne um abençoador. Então a bênção, ela vem sobre mim para que eu tenha as condições, a partir daquilo que eu recebi a bênção, de eu abençoar. Então a fé, ela não é somente a bênção para eu receber. A fé é tendo a certeza daquilo que eu já tenho, tendo eu possa doar e compartilhar. Ela me dá as condições de ser um abençoador. De modo que também as promessas de Deus, preste atenção nisso, as promessas de Deus, elas não são apenas para a gente alimentar a expectativa daquilo que nós vamos receber de Deus. Mas as promessas de Deus são para alimentar a convicção, a certeza daquilo que eu já tenho em Deus. Tendo as promessas de Deus, eu posso compartilhá-las. Eu posso doar. Sabe, a fé não é apenas para que eu e você, nós vejamos o braço de Deus se movimentando ao nosso favor. Mas a fé é quando eu vejo o braço de Deus se manifestando ao meu favor. A partir disso, existe uma fé em mim que opera agora. O meu braço, ele começa a se movimentar. Assim como o braço de Deus se movimenta ao meu favor, eu encarno isso. E a partir de agora, os meus braços, eles se movimentam a partir do meu irmão, para o meu irmão, para o outro, para a relação. Essa é uma consciência de relação. Então eu vou pedir para você repetir, repita assim comigo: abençoado, abençoador, me abençoou com a abençoada bênção de abençoar. E se eu abençoar com a abençoada bênção que eu fui abençoado, eu estarei manifestando a abençoada bênção de abençoar. Agora vire para o seu irmão e repita isso pelo menos para umas 3 pessoas, amém? Aleluia! Sabe, querido, existe um elemento que é essencial para significar uma relação e para significar a família. E nós vemos muito esse elemento na Bíblia, e esse elemento é a mesa. A mesa, ela é um elemento essencial e principal para dar significado para uma relação. Salmo 128, o que diz lá? É uma bem-aventurança, e lá diz que bem-aventurado é um pai, a mãe e os filhos ao redor da onde? Ao redor da mesa. Mas mesa não é para comer e ficar satisfeito. Mesa, no significado da palavra de Deus, não é para comer e ficar satisfeito. Mesa é para construir
uma consciência de família e de identidade na relação. Lucas capítulo 14, verso 15, Jesus ele começa a trazer algumas definições do que era o reino de Deus. E aí ele diz, olha, o reino de Deus, você quer saber como é o reino de Deus? O reino de Deus, ele é como um homem que faz uma festa, prepara uma mesa e chama as pessoas. Olha que definição mais simples para o reino de Deus. O reino de Deus é como um homem que prepara uma festa e uma mesa e convida as pessoas para ela. E nessa história que nós lemos, nós vemos uma das representações mais marcantes, com certeza, de toda a Bíblia, daquilo que é família e daquilo que é mesa. O que acontece? O primeiro homem que teve o prazer de ser chamado rei, quem que foi? Saul. Saul foi um homem temente a Deus. Só que Saul, ele não acabou bem. Saul, ele não foi morto. Saul, ele se suicidou. Ele terminou muito mal. E quando ele se matou, todos os seus filhos e toda a sua família foi executada. E quando a notícia chegou lá em Jerusalém, que o rei, que era a estabilidade daquele tempo, o rei, pensa só, o rei ele se matou. Veja no nosso contexto, imagine só, um presidente nosso, ou numa grande potência, que Jerusalém era uma grande potência naquela época. Imagine só os Estados Unidos, o presidente se matou. Toda a família dele foi morta. Foi isso que aconteceu. E aí existia uma babá, que na Bíblia nós conhecemos ela como Ama, que ela estava cuidando do neto de Saul, que era filho de Jonatas, e o seu nome era Mefibosete. Foi essa a história que nós lemos. E quando ela recebe a notícia que as pessoas, que o pai e o avô de Mefibosete foi morto, o que ela fala? Eu preciso proteger a criança. Vão matar também a criança. E ela se apressa, Samico. Ela se apressa para levar o menino e para fugir com ele. Só que acontece um acidente no caminho. Quando ela está fugindo com o menino, nos braços, o menino cai ao chão. E ao cair ao chão, o impacto torna o menino coxo de ambos os pés. E aí eles vão para um lugar chamado Lodebar. E aí certo dia, como nós lemos, Davi acorda em seu palácio. Davi já tinha trazido a arca da aliança. Davi já tinha conquistado aquilo que ele precisava conquistar, que Deus falou para ele conquistar. E uma das primeiras coisas que ele faz é acordar um certo dia e querer manifestar família. Querer exercer o verdadeiro significado da família. E alguém que quis, um reinado que quis matá-lo, porque Saul quis matá-lo várias vezes. Ainda assim ele acorda um dia e pergunta: será que há alguém vivo da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? A gente acorda com muitas vontades, não é mesmo? A gente acorda com vontade de tomar água, a gente acorda com vontade de comer, a gente acorda com vontade de viajar, a gente acorda com vários sonhos que, lembrando do sonho, eu sonho muito, não sei você, mas às vezes a gente sonha, nossa, uau, esse sonho fosse realidade. A gente acorda com desejo de muitas coisas. Mas deixa eu te perguntar algo, você já acordou com uma vontade de abençoar alguém? Davi, ele sabia o exato conceito e significado de família, por isso que um certo dia ele acorda com esse desejo. E aí ele pergunta: tem alguém da casa de Saul vivo para eu usar de bondade para com ele? Então, um ex-funcionário de Saul, ele diz: rei, existe sim, existe um aleijado, o seu nome é Mefibosete, e ele está vivo sim, rei, ele é o único, e ele está lá em Lodebar. Então Davi fala: então manda-o trazer imediatamente. E ao entrar Mefibosete,
no palácio, Davi se alegra muito. Se alegra tanto que diz para ele: Mefibosete, eu vou restituir a você todas as terras que o seu pai perdeu. Imagine só, passou-se mais de 20 anos. Ele tinha perdido todas as coisas, ele era aleijado aos pés. E aí quando chega no palácio real, com certeza ele estava com medo de morte também, porque me descobriram, eu estava longe, eu estava escondido, agora me descobriram, o que vai ser de mim? Mas o rei fala: Mefibosete, eu vou usar de bondade para você. Eu não vou só restituir todas as suas terras, mas você vai comer pão sempre à minha mesa. Que extraordinário isso. Só que Mefibosete, ele responde de uma forma, ele fala: meu senhor, quem sou eu? Quem sou eu para você, rei, acreditar, para olhar para mim? Eu sou como um cão morto. Aqui nós vemos que a identidade de Mefibosete, ela já tinha ido por água abaixo. Mefibosete perdeu todas as coisas, ele perdeu a sua casa, ele perdeu a sua família, ele perdeu os seus sonhos, ele perdeu a herança dos seus pais, ele perdeu as suas pernas, ele perdeu o seu lar, ele perdeu o seu futuro. A identidade dele já não era mais a mesma. Mas sabe de uma coisa? Eu tenho uma boa notícia com essa palavra, porque a mesa, queridos, a mesa é um lugar de restauração, de identidade. E é interessante porque, para Davi restaurar a identidade de Mefibosete, ele fala de duas coisas. A primeira, ele fala: olha, Mefibosete, eu vou dar todas as suas terras novamente, as terras que eram do seu avô Saul, do seu pai Jonatas. Eu vou restituir todas as coisas para você. Ou seja, o que isso significava? Ele ganhou na loteria. Então pensa só, você hoje recebendo a notícia, um WhatsApp chegando para você, que o SMS às vezes a gente não vê, né? O WhatsApp chegando para você, plim, ganhou na loteria. Você nunca mais vai precisar trabalhar. Porque as terras, elas não representavam só, loteria só dinheiro, né? Mas as terras eram muito mais que isso, não representavam só dinheiro, ela fazia dinheiro. Além de valer muito, ela fazia. E ele falou: vai ter muitos funcionários na sua mesa, vai ter muitos funcionários para cuidar de você, Mefibosete. Mas Davi, ele sabia que isso não seria suficiente para restaurar a identidade de Mefibosete. Mas Davi conhecia um Deus que era pai, um Deus que era família, um Deus que ele se relacionava. E aí Davi tem uma estratégia. Só existe uma coisa para restaurar a identidade de Mefibosete: é ele vir para a minha mesa, e na minha mesa comer do meu pão, todos os dias da sua vida. Até parece uma balança totalmente desproporcional. Porque quando nós falamos ganhamos na loteria, ganhamos as terras, a gente consegue ter uma proporção de tudo isso, mas quando a gente fala comer pão na mesa, passa batido. Mas o que iria curar a identidade, restaurar a identidade de Mefibosete, era a mesa. Sabe, querido, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei quantas coisas você perdeu até aqui. Eu não sei como está o seu coração em relação a todas as promessas que Deus já fez a você.
Eu não te conheço, mas eu quero dar uma boa notícia para você. Neste lugar, hoje à noite, existe uma mesa preparada para você. Uma mesa onde Jesus Cristo, filho de Davi, a raiz de Jessé, Ele está aqui nessa noite assentado à mesa. Não apenas assentado à mesa, mas Ele próprio é a comida e é o pão que está sobre a mesa. Isso é tudo que nós precisamos. Sabe qual o único lugar, o único lugar. Só existia um lugar para Davi colocar Mefibosete, para as suas limitações não ser um empecilho para ele. Só existia um local para que ele não se sentisse menosprezado, diminuído, para que ele se visse igual a todos. Esse lugar era a mesa. Porque quando ele se sentava à mesa, as suas deficiências ficavam abaixo da mesa. E ninguém, por todos os dias da sua vida, que ele comeu na mesa de Davi, não somente na de Davi, mas todos os filhos, foi tratado como filho. Todos os dias ele lembrava de uma só coisa: a minha deficiência, ela não me define. O que me define é uma mesa preparada para mim, é um cuidado. Davi foi um pai na vida de Mefibosete. O que define a minha vida é a relação que hoje eu tenho, que foi proporcionado para mim, o pão que eu como agora, todos os dias, à mesa. Sabe, agora ele podia ter a experiência novamente daquilo que ele nasceu para ser. Gente, ele era príncipe. E agora ele podia sentar-se com os príncipes, se vestir novamente com os príncipes. Estar no meio dos príncipes, ser considerado um príncipe. Sabe, a mesa faz isso conosco. Ela restaura, não só restaura a nossa identidade, restaura a nossa autoestima, restaura a nossa mente, restaura todas as coisas, porque a mesa tem significado. E sabe o que eu acho interessante é que quando a bondade de Deus se manifesta na vida de alguém, não importa onde ele está, não importa se ele está em Lodebar, não importa se ele está num lugar como dizem que Lodebar significa um lugar esquecido, quando a bondade de Deus se manifesta na vida de alguém, não importa a identidade dele como está, se está ruim, se está boa, não importa um Serasa, quando a bondade de Deus se manifesta na vida de alguém, querido, Ele restaura todas as coisas. Ele restaura todas as coisas, porque Ele é Pai, e Ele é um Deus restaurador, e Ele quer trazer você hoje à mesa dEle, para Ele curar as suas feridas, para Ele restaurar os seus sonhos, para curar o seu coração. Por que nós somos? Por que tudo isso, Felipe? Nós somos a família de Deus. Paulo disse, se Ele deu o seu próprio filho, o seu único filho, porventura não nos daria com ele todas as coisas? Aleluia! Sabe, querido, essa história, ela retrata muito a nossa história. Nós estávamos longe, Ele nos trouxe para perto. Nós estávamos perdidos, Ele nos encontrou. Nós estávamos derrotados e Ele nos fez mais que vencedores, amém? E nos colocou novamente numa posição, assentado com Cristo nas regiões celestiais. É esse o lugar que eu e você nós estamos, que nós aprendemos com o apóstolo Paulo. E é lindo ver o Jeová Jireh se manifestando, o Deus da provisão. É lindo ver o Jeová Rafá curando. E sabe, não existe nenhuma condenação para mim, nem para você, da gente olhar a história de Mefibosete e a gente se identificar com ele. Só que o conceito de sentar à mesa, ele vai muito além
daquilo que nós podemos desfrutar da mesa. Sentar à mesa está totalmente ligado com aquilo que eu já tenho, e por isso agora eu posso doar. É disso que a história de Mefibosete está falando. Eu sei que quando nós olhamos essa história e lemos, e nós começamos a procurar as restaurações, as possibilidades daquilo que Deus fez na vida de Mefibosete, e aquilo que Ele pode fazer na nossa vida. Mas a história de Mefibosete, ela fala muito além disso. A história de Mefibosete, a vontade de Deus, com certeza, é que eu e você, não apenas a gente usufrua e desfrutamos, porque é lícito, dos benefícios, daquilo que Deus pode restaurar na nossa vida, mas que eu e você nos identificamos com Davi. Você já parou para... Agora tenta rebobinar a história na sua mente, e você é Davi. Pô, Felipe, como assim? É assim? Nós somos reis e sacerdotes, nós somos nação santa, nós somos sacerdócio real, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus, eleitos com um voto só, conquistados pelo sangue de Jesus. Mas sabe, querido, o que nos identifica na mesa, guarde isso, não é a fome que nós temos ao meio-dia. O que nos identifica na mesa, não é a reserva da agenda que nós fazemos para a gente comer, Felipe, para a gente ir almoçar de vez em quando. O que nos identifica na mesa é a comunhão, é nos sacrificar em favor de uma relação. E pelo que nós temos sacrificado? Pelo que você tem se sacrificado? Quais têm sido os seus sacrifícios? Será que a gente não está sacrificando tanto pelos benefícios, tanto pelas necessidades, e nós estamos esquecendo do principal, sacrifício? Estamos vivendo a vida sacrificando todas as coisas. A gente sacrifica o nosso tempo, sacrifica todas as coisas para um dia a gente poder sentar na mesa. Um dia eu vou sentar na mesa e vou curtir o significado dela. Nós estamos invertendo a relação, nós estamos invertendo o significado, invertendo o sentido da vontade que Deus tem para a nossa vida. E Jesus, Ele nos ensina com a sua vida que Ele não se sacrificou primeiro e depois sentou à mesa com os discípulos, não. Jesus, Ele sentou várias vezes à mesa com seus discípulos para partir o pão, para a comunhão, para ensinar. E depois, Ele se sacrificou. E a vontade de Deus é que eu e você sejamos como Ele é, como Jesus Cristo é, e o sacrifício que Ele fez, em favor de uma relação. Então a mesa, nós definimos aqui, o significado da mesa é o lugar onde eu e você, nós sacrificamos em favor de uma relação. E quando eu aprendo que eu consigo me sacrificar pelo meu irmão em favor de uma relação, sabe, Diogo, as coisas começam a ficar mais leves. O peso que nós estávamos carregando, ele começa a ficar mais leve, porque as necessidades, os benefícios que nós estávamos tanto procurando. E já parou para pensar, nós procuramos, buscamos, sonhamos, conquistamos, e não existe nada errado nisso. Amém? Você já parou para pensar em alguma conquista que você já teve? E aí quando a gente conquista, parece que logo mais aquilo
perde o sentido. E começa a vir uma nova conquista. Começa a vir um novo benefício, uma nova necessidade. Um novo desafio. E você fala, nossa, e começa novamente a vir o problema, as dificuldades. O pastor Janduí, hoje pela manhã, você precisa ouvir aquela ministração. Ele falou sobre satisfação, sobre alegria, sobre gratidão por aquilo que nós temos. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente sacrifica a mesa em favor do culto. Quando na verdade o culto ele só vai fazer sentido quando ele for uma expressão da nossa mesa. O culto sendo uma expressão da minha mesa. E quando o culto ele é uma expressão da mesa, nesse significado que nós estamos falando de repartir, de doar, e não de comer, e não, nós viemos ao culto com o coração totalmente diferente. Qual foi a última vez que você veio ao culto com uma expressão e um louvor de gratidão, um motivo que te fez, eu preciso ir ao culto hoje, para louvar ao meu Deus, para expressar a bondade dEle, para expressar quem Ele é, para louvar porque Ele é o meu Pai e eu sou o seu filho. Mas muitas vezes viemos ao culto e ao sair do culto, o culto não foi bom, o louvor foi ruim, o louvor foi assim, o louvor foi aquilo. Porque essa insaciedade, a palavra de Deus fala que fizeram do seu ventre o seu próprio Deus. Então o nosso Deus ele começa a ser apenas um meio para a gente alcançar um fim que nós desejamos. Deus ele não é um fim em si mesmo, Ele é apenas um meio para alcançar aquilo que eu quero, que eu preciso. Então é uma relação de interesse. Isso não é família. Qual foi a vez que a gente sentou à mesa com os nossos pais? E nós tínhamos interesse. Precisávamos fazer uma média. Antes de abrir a geladeira, precisávamos fazer alguma coisa antes para ter uma relação, para ser aceito. Não. Consciência de família. E sabe quando o filho pródigo, ele voltou para a casa do pai. É interessante que o pai, ele não marca um culto. O pai, ele marca um jantar. O pai, ele marca uma mesa para receber o seu filho. E nós não estamos aqui falando mal do culto, amém? Você está sendo abençoado por esse culto? Você sabe que o culto é importante, amém? E aí, quando o pai recebe o seu filho com alegria, faz uma festa, prepara uma mesa, o que acontece com o filho mais velho? Qual que era a dificuldade dele? A dificuldade dele era participar daquela mesa em favor da relação. Porque ele disse, olha, eu estava aqui com você, trabalhando, sempre fazendo as coisas. Você nunca me deu uma festa como você deu para ele. Olha só o que ele recebeu. Olha só o que ele tem e eu não tenho. E muitas vezes a gente fica com esse sentimento. Sabe o que é isso? É uma falta de identidade dentro do nosso coração, de um alinhamento do significado da mesa e da relação que nós temos com ele. O pai parece que não entende e diz, filho, como assim? Tudo que eu tenho é seu, você é meu filho. Eu achei que você estava aqui por causa da relação.
E não por causa das terras e do que eu faço ou deixo de fazer. A mesa, ela começa a distinguir as extensões do coração da gente. E eu já estou finalizando. Você sabe qual que é, para mim, minha opinião pessoal, tá? Uma das maiores traduções de sacrifício que existe entre nós. Eu tenho um pouco mais de autoridade para falar disso agora, porque eu sou pai de uma menina de 9 meses. Então eu posso dizer, 9 meses, 2 anos atrás, quase, com certeza não diria isso. Mas uma das maiores manifestações e traduções de um sacrifício que existe chama-se gravidez. Querida, a mulher fica 9 meses se sacrificando, sabe pelo quê? Por causa de uma relação. Relação com o filho dentro dela. Coisas dentro da mulher começam a ser sacrificadas para que uma relação nasça. O corpo da mulher, ele se deforma para dar forma a uma nova relação. As dores do parto são tão intensas. Eu fiquei lá, tá, queridos, todo o tempo. As dores do parto, elas são tão intensas. O processo é tão doloroso para gerar essa relação, que após o parto, depois do parto, a mulher, ela passa por um processo chamado puerpério. Que esse processo dura aproximadamente 30 dias. Depois disso, ainda tem 30 dias para a mulher, ela retornar ao seu normal, aos seus sentidos normais. Sabe, querido, o que eu aprendo com isso? De que eu e você, nós precisamos nos sacrificar mais, por causa das relações. Nós precisamos olhar mais para a nossa mesa, como está a nossa mesa, e Deus tem falado isso comigo. Eu tenho procurado que Deus me oriente, que Deus fale comigo através de família, e Deus tem falado isso comigo. Felipe, restaure a mesa, faça a mesa, porque é na mesa que se manifesta, é na mesa que vai se manifestar aquilo que precisa. Se não tivermos mesa, não estabeleceremos a prioridade nem o significado. E as nossas relações têm significado quando nós sacrificamos, quando os sacrifícios são feitos espontaneamente. Quando os sacrifícios são feitos espontaneamente em favor de uma relação. E a nossa geração é uma geração que não tem contemplado mais a mesa. Afinal, a gente não precisa mais ver o outro. A gente tem tantos sonhos, Abraão, são tantos projetos, são tantas as promessas de Deus, é tanta coisa que não tem tempo para a mesa, não tem tempo para a relação. Eu não tenho tempo para você. Diogo, essa sua situação, eu não tenho tempo para você. Você está em Lodebar, você está perdido, você não tem identidade, mas eu não tenho tempo para você. E às vezes a gente usa qualquer desculpa. Eu vou trabalhar bastante para ser um investidor do reino de Deus, e a gente cai muitas vezes em um perigo que é o quê? Colocar isso na frente do significado principal. E aí sabe o que a gente faz com Mefibosete? A gente dá as terras. Mefibosete,
recebe as terras. Eu trabalhei. Eu tenho dinheiro para isso. Só que a identidade de Mefibosete, ela não será restaurada. Porque a identidade só é restaurada na relação e na comunhão com o meu irmão. Quando nós sentamos à mesa, não existe a possibilidade de não olharmos nos olhos. Seja a mesa redonda, seja a mesa quadrada, obrigatoriamente nós precisamos olhar um para o outro. Olhar um para o outro. E precisa desenvolver uma conversa. Precisa se relacionar. Eu não sou um cara tão bem desenrolado numa mesa, numa conversa. Eu preciso me forçar um pouco. Diferente da minha esposa, por exemplo, que ela senta na mesa comigo e senta na mesa com ela, você vai ver a diferença. Mas quando eu sento na mesa e não estou com ela, eu preciso desenrolar. Eu preciso olhar no olho e saber o que Mefibosete precisa. Como eu posso ser Davi na vida de Mefibosete? Como eu posso traduzir aquilo que eu recebi, as promessas que eu já tenho certeza? Como eu posso abençoar? Eu já fui abençoado por Deus com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Então quando eu sento à mesa, eu preciso traduzir na vida do meu irmão a bênção que eu já recebi. Eu preciso ser Cristo na vida dele. Quantas vezes? Até que Cristo seja formado em nós. Até que Cristo seja formado nele. Mas ele já errou tanto, ele já fez tanto, ele não dá certo, ele não pode. Até que Cristo seja formado nele. Sabe, é triste nós vermos e sabermos que muitas vezes Mefibosete está dentro da nossa casa. A gente tem visto aí quantas pessoas que estão entrando na escola e fazendo chacina, matando vários alunos. Quantas coisas têm acontecido. E eu fui atrás de algumas pesquisas para entender um pouco mais isso. E eu descobri com algumas das pesquisas que 40% das pessoas aqui no Brasil, elas não comem na mesa, elas não fazem uma refeição com a família. Mais de 70% das famílias comem com a TV ligada. Uma pesquisa realizada pela Universidade de Colômbia nos Estados Unidos, ela fala que crianças de várias culturas que sentaram na mesa para jantar com seus pais, tiveram pouco envolvimento com drogas e bebidas, comparado com pais que não tinham este hábito. O que tem sido as nossas relações? O que tem significado as nossas relações? Qual que é o melhor que você está buscando? Nós buscamos o melhor balé para o filho, nós buscamos a melhor escola para o filho, nós buscamos para ele as melhores roupas, nós buscamos o melhor. E não existe nada errado nisso. Mas muitas vezes nós estamos sacrificando a relação. E nós estamos criando um Mefibosete. Qual que tem sido as nossas intenções no seu trabalho? Então você vai me dizer que você vai para o seu trabalho só para ganhar o dinheiro, é isso? Só para receber o seu salário, é isso? Você vai falar, é claro. Querido, antes de nós recebermos o benefício, em qualquer área da nossa vida, Deus nos chamou.
Deus nos chamou para transformar os lugares, os ambientes, os problemas. Você está na sua empresa para resolver os problemas dela, com a graça que Deus tem para você. Mas Felipe, o salário não é tudo aquilo que eu queria. Ok, querido, fique na posição, seja fiel no pouco, mas enquanto você estiver lá, você vai ser Davi naquele lugar, você vai transformar aquele lugar vai ser diferente. Mas o dinheiro só vai para o meu chefe, o dinheiro só as pessoas prosperam, não importa, porque a sua prosperidade não vem da sua empresa, a tua prosperidade vem de um pai que te conhece, que cuida de você e nunca vai te abandonar. O seu pai é o criador do universo. E eu queria pedir para você se colocar em pé, e nós precisamos colocar em prática. Diogo, você pode tocar aqui, a equipe de louvor subir. Nós precisamos colocar em prática. Nós temos poucos minutos. Nós precisamos ser família, nós somos igreja, nós precisamos olhar um pouco mais no olho do nosso irmão, nós precisamos olhar o que ele precisa e saber só ao olhar. Sabe quando a nossa mãe olhava para a gente e falava, você está assim, você não está bem, porque existia uma relação, era convivência, era por estar todo dia, ela conhecia a gente. Nós precisamos de mesa de relação. A oficina da família vai crescer em nome de Jesus, porque esse é um projeto de Deus, que Deus estabeleceu em nome de Jesus, e Deus vai prosperar, e esse será um dos maiores ministérios que nós teremos na nossa igreja, porque famílias precisam ser restauradas e encontrar Davi, e eu vou pedir para, em nome de Jesus, você e a sua família, se reúna com mais alguma família que você não tenha muito contato. Nós precisamos colocar em prática. Felipe, sério? Não queria. Nossa, Felipe, que é isso? Nós vamos se reunir, aí você vai se reunir e vai ser Davi na vida dele. Felipe, que desconfortável. Vamos quebrar isso em nome de Jesus. Você vai ser Davi na vida do seu irmão agora. Nós vamos declarar na vida um dos outros tudo aquilo que Deus conquistou por nós. Se reúna aí com o irmão. Pergunte para ele o que ele está precisando. Converse um pouco, querido, não é só orar. Se você só conversar também não tem problema, não seja religioso. Pergunte, irmão, você tem um pedido de oração? Olha no olho dele, fala com ele, fala qual é o seu nome. Se você não conhece, qual é o seu nome? Eu quero orar por você. E Deus está ouvindo as orações feitas nesse lugar. Cantarei da bondade de Deus.